Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, nesta data de 3 de setembro de 2024. Presentes à sessão, para adiantar, os desembargadores Cláudio Santos, que vos fala, desembargador Expedito e desembargador Cornélio. O desembargador Dilermando está chegando em poucos minutos. Presente também a doutora Sayonara Café, procuradora de Justiça, que abrilhantará e nos ajudará na qualidade dos nossos votos durante esta sessão, mais uma vez. Na ordem, há expediente, doutora? Não há expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe moção de congratulações à excelentíssima senhora desembargadora Lourdes Azevedo pela posse na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, bem como ao excelentíssimo desembargador Ricardo Procópio pela posse no cargo de vice-presidente e corregedor, que ocorreu no último dia 30. Todos de acordo? Com certeza. Desembargador Cornélio está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Bom dia aí para Vossa Excelência também. Embargadora, doutora Sayonara. Excelência, pela ordem, eu gostaria de inicialmente manifestar o bom dia para Vossa Excelência, a presidência, desembargador Cláudio Santos. Também gostaria de cumprimentar o desembargador Expedito, desembargador Cornélio, os senhores advogados que aqui se encontram, os servidores do judiciário e com relação à proposta, a moção que Vossa Excelência está falando, eu gostaria de aqui também dizer da satisfação do Ministério Público, que todos sabem que a origem de doutora Maria de Lourdes é do Ministério Público, e nos honra muito. O judiciário ganhou muito, que é um excelente profissional, uma pessoa extremamente digna, competente, trabalhadora, e a sociedade potiguar ganhou demais. Então, eu gostaria de manifestar o meu contentamento, a minha satisfação em presenciar que a doutora Maria de Lourdes está assumindo a presidência do TRE, juntamente com a vice-presidência do desembargador Ricardo Procópio, e desejar muito sucesso nessa nova empreitada, né, que é desgastante, mas que vai, com certeza, orgulhar todos nós. É isso, Excelência. O segundo também foi do Ministério Público inicialmente, né? Foi promotor de justiça, Ricardo. Foi, exatamente. Lembrou bem, Excelência, lembrou bem. Na sequência, moção de congratulação à senhora Maria Lucivan Fontes Azevedo, esposa do desembargador Cornélio, que ocorre na data de hoje. Transmita nossos parabéns aí, desembargador Cornélio, a sua esposa, desembargador Expedito, está de acordo? De acordo, senhor. Excelência. O Ministério Público se manifesta se acostando à moção de congratulações. A doutora Lucivan. Tá certo, eu vou transmitir, viu? E agradeço em nome dela. Ok. Participará da sessão de julgamento da ampliação de código o desembargador João Rebouças Eduardo Pinheiro, declinou de sua presença no processo ao qual ficou vinculado, mantendo seu voto, e a juíza convocada Sandra Elado, dependendo exatamente do trabalho da segunda Câmara. No aguardo do desembargador Dilermando, nós vamos julgar processos da relatoria do desembargador Cornélio Alves. O 23, Flávia de Souza Sabino já fez a defesa e eu estou acompanhando a divergência, portanto, porque em outros casos eu determinei a entrega desse remédio para outras pessoas. Então, como aí não há dúvida jurisprudencial, eu vou manter a coerência relativamente aos casos em que concedi essa medicação de forma monocrática. Na sequência, o 24, doutor André Augusto de Castro, desembargador Cornélio, relator. Desembargador Cornélio? Por que esses votos estão aqui? É meu mesmo. Eu mesmo. Mas Dilermando vota nesse? Está constando o voto dele aqui.
Ah, mas consta do processo já, não é? Ok, o doutor André Augusto está na sala. Na sequência, o doutor Marlon, o 25, doutor Marlon Gonçalves Sanches. Senhor presidente, bom dia, doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon. Doutor Luiz Antônio Alves Francisco. Vossa Excelência poderia dizer o nome da OAB para... OAB Rio de Janeiro, 150366, senhor presidente. 150? 366. Doutor Marlon, nós admitimos o advogado, inclusive, por videoconferência virtual, desde que esteja devidamente com o terno, o paletó. Ah, perdão, senhor presidente. Um momento só, por favor. É só uma questão aqui para evitar um precedente daqui a pouco. Ok. Embargador Cornélio 25 é de Vossa Excelência. Sim, é da minha relatoria. Pronto, senhor presidente. Peço desculpas. Não, Obrigado. não há problema, doutor. Fique à vontade. Neste caso, senhor presidente, Pois eu não, vou acompanhar doutor. o julgamento. Vossa Excelência vai apenas acompanhar. Pois não, com a Ô, palavra o você- relator. Eu estou dando provimento parcial para reduzir a pensão. Dando moral, não é? A multa. Falando dano moral que diga. Ok, doutor? Ok, senhor presidente. Qual a redução, o valor da redução, por favor? 5 mil. 5 mil? Ok. Alguns precedentes aqui. De qualquer maneira, eu vou a diminuição, né? Sim. O Dispensados? 26, Obrigado, por licença. pois não, bom dia para o senhor. 26 da relatoria do desembargador Cornélio é FAM, distribuidora de petróleo e Telefônica do Brasil, Carolina da Rosa Roncato. Está presente, doutora Carolina? Olá, bom dia. Pois não? Sim, eu gostaria de fazer a sustentação oral, se fosse permitido, se fosse interessante, não sei se o desembargador Cornélio gostaria de adiantar, talvez possa ser dispensado. Vossa Excelência vai fazer a defesa ou vai apenas ouvir a decisão? Eu falo em nome da Telefônica Brasil. Nós Nós estamos temos dando, interesse pelo na impro- manutenção da decisão. Pelo improvimento do apelo. Não é, desembargador então- Cornélio? Fica dispensado, se é pelo improvimento. Desembargador, meu nome é Sam, eu sou advogada pela FAM. Eu também solicitei a sustentação oral. Não consta aqui não, doutora. Como é o nome da senhora? Sâmia Monteiro de Oliveira. Solicitei nos autos. Como? Solicitei Mas nos tem que ser pelo autos. sistema, doutora. Desculpa, cortou aqui a ligação, o áudio, se você poderia repetir? Tem que ser pelo sistema, tá? Uma norma de todos os tribunais que tem que ser pelo sistema, o pedido de sustentação oral. Ok? Pelo sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, então. Sim, claro. Tá bom? Bom dia para a Vossa senhora, Excelência. então. Ok. Desembargador Aí- Cornélio, se puder só declarar a emenda, por gentileza. Doutora, que Vossa seria- Excelência vai ver pelo sistema também, tá certo? Ah, tá bem. Obrigada. Vai sair Tá, publicado bom dia. logo. Já estou o voto, o acordo já está pronto. Tá Bom bem, dia para a muito senhora. obrigada. Bom dia. Bom dia, desembargador Dilermando. Nós vamos agora retomar, votar os processos quais o desembargador Cornélio é o relator, com Agora, pedido de falta sustentação. o 26, o meu último foi o 26, só para... Como? O último julgado meu foi o 26. O 26 foi julgado à unanimidade. Tá certo. Tá bem, ok. Então, os meus, não tem mais, não é isso? Não, o seu de relator não. Vossa Excelência agora vai atuar Não, tá só. bom. Só, O primeiro
tem convocação, doutora Sandra e embargador Eduardo, falta só a doutora Sandra votar. Desembargador Dilermando já votou no primeiro, não é? É difícil isso. Vamos agora priorizar os processos dos advogados fisicamente presentes. O 12, desembargador Expedito, doutor Venceslau Fonseca. Desembargador Expedito. Vossa Excelência fala por quem, doutor? Pela Justis, Excelência. Por quem? Justis Serviços. Isso. Desembargador Expedito. Senhor presidente, São conjuntos. Diga, o desembargador. processo que passou agora, esse primeiro eu não participo, esse primeiro, né? Não participo o primeiro. E pedir desculpa pelo meu atraso, estou com problema sério de coluna, não sei até enquanto vou aguentar. Vossa Excelência não participa, então... Peraí, só um minuto. Tá. Ok, a gente volta a ele em seguida. Vamos 12 e o 13 agora, doutor. Por favor, doutor Venceslau. Excelência, peço escusas cumprimentando a todos, mas eu resolvi apenas acompanhar esse julgamento também para adiantar a sistemática da turma e prometo ficar mais atento no futuro, quanto for só para acompanhar. Pagador Expedito. Ele está só querendo um resultado, Vossa Excelência. Explica aí. Votam desembargador Expedito, desembargador Dilermando, desembargador Cornélio, no 12 e 13. Primeiro, a sentença foi mantida. O segundo, a parte, um dos pedidos da parte foi que o jeito foi devolvido e feita a devolução, indenação pela depreciação devida no valor da tabela fixa. Quem é que vota então nesse primeiro? Bom trabalho a todos e peço licença para me retirar. Ele está saindo. Na sequência, o 15, desembargador Dilermando, Bruno Henrique e doutora Fernanda. Doutor Bruno Henrique, doutora Fernanda. 15 e 16, desembargador Dilermando. Não tem problema não, vai ter, deve ter na Unimed, deve ter uns 20 advogados, pelo menos que vem aqui. Vamos para o 7, depois ela faz, a gente faz. Ele vai esperar o doutor Bruno, não tem nada não. Doutor André Felipe Alves, o 7, doutor André, da minha relatoria. Bom dia. Vossa Excelência fala por quem, doutor André? Apelante quem é? Elala Advogados. Apelante. Pois não, doutor. Inicialmente gostaria de registrar minha saudação ao excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, presidente desta egrégia Câmara e relator da apelação civil em julgamento. Excelentíssimo senhor desembargador Dilermando, que compõe o quórum vogal do julgamento, desembargador Expedito também, serventuários da Justiça, colegas advogados e demais presentes. A todos um bom dia. Excelências, esse caso que está em julgamento, ele diz respeito a uma discussão tributária, da qual a parte apelante, um escritório de advocacia, que atua aqui na cidade de Natal há mais de 20 anos, discute lançamentos de ISS que foram realizados pelo município de Natal durante os últimos anos, que resultaram, inclusive, em ações de execuções fiscais. Queria só fazer um pequeno registro, inicialmente, Excelências, que, se Vossas Excelências fossem olhar o número do processo, poderiam achar que o processo seria uma discussão até recente, que o processo se refere a uma ação ordinária ajuizada em 2023. Só que, Excelências, essa discussão, pasmem, ela dura
ela se refere a uma controvérsia que foi estabelecida há quase 14 anos, Excelências. E por que isso? Porque, basicamente, já existia uma ação judicial anterior, ajuizada pelo mesmo escritório de advocacia, no ano de 2010. E, por mais coincidência ainda, essa ação foi julgada por essa Câmara, na ocasião, sob a relatoria do mesmo excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos. E, na ocasião, essa ação discutia, basicamente, a forma como o município vinha tributando o ISS do escritório de advocacia. Naquela altura, a tributação do ISS era feita com base no faturamento, enquanto que o escritório defendia, e conforme toda a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça na época ainda, ou seja, há quase 15 anos atrás, essa tributação teria que ser feita por base de cálculo em valor fixo. Para resumir a questão, a apelação na época do município foi julgada improcedente e a sentença de primeiro grau, que manteve a anulação desses lançamentos, reconheceu que o escritório teria direito a fazer o recolhimento do seu ISS com base em valor fixo. Essa sentença transitou em julgado e, a partir daí, o município fez os relançamentos dos anos posteriores ao trânsito em julgado desta ação. Para ficar mais claro, desde 2011 até basicamente 2021, salvo o melhor juízo. E aí, quando se terminou essa controvérsia anterior, o município refez esses lançamentos por meio de processos administrativos tributários e o refez só que em evidente descumprimento dos termos da própria decisão desta Câmara. O município, quando resolveu recalcular esses lançamentos de ISS, ele o fez com bases em valores fixos, mas com base em apuração mensal. Ou seja, ele considerou o valor mensal que é previsto na legislação municipal e calculou, junto com a atualização aplicável sobre esse valor mensal, que era um valor base de R$500 por cada profissional habilitado, conforme está previsto na legislação, mas calculando mês a mês. E eu gostaria aqui só de chamar a atenção de Vossas Excelências que no próprio acórdão, que consta dos autos do outro recurso julgado por Vossas Excelências na ocasião, o voto já destacava que o Decreto-Lei 406, né, que é o decreto que rege a matéria, que inclusive foi declarado como recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu normas gerais aplicáveis ao imposto sobre operação de circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza, no sentido de que não se recolhe ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que a integram. Então, já na ocasião do acórdão anterior, já havia a determinação de que essa apuração deveria ser realizada mediante cálculo de valor fixo anual e não mensal. E só para Vossas Excelências terem ideia da repercussão financeira que isso causa para o escritório apelante, o cálculo que o escritório fez para mostrar qual seria o valor correto giraria algo em torno de R$350 mil de ISS. E o município calculou, isso em 2021, que o débito naquela altura seria um valor de R$1.300.000 aproximadamente, ou seja, quase R$1 milhão a mais, somente em razão dessa pequena diferença que o município alega, né? Então, Excelências, diante de todo esse contexto, o escritório ajuizou uma ação em 2023, como eu bem falei antes, justamente discutindo dois pontos de forma muito objetiva. Primeiro, o descumprimento da coisa julgada e a nulidade dos lançamentos, justamente porque existia não somente uma legislação, uma jurisprudência desse tribunal, no sentido de que essa prática de calcular em bases mensais e fixas seria equivocada, mas também uma própria decisão judicial específica para o caso, garantindo que o escritório fosse respeitado no seu direito de recolher em bases fixas anuais, que geraria aí, então, uma nulidade quanto à base material utilizada nesse lançamento. E o segundo ponto, Excelências, que chama até mais assim, atenção também, é que na mesma ação também foi pleiteado a compensação de créditos que o escritório possuiria em razão de honorários sucumbenciais
que se acumularam durante todos esses anos, inclusive foram comprovadas a existência desses créditos com as juntadas das sentenças e decisões transitadas em julgado, baseando-se na lei, no próprio Código Tributário Municipal, que prevê 4 hipóteses para se pleitear a compensação tributária, mas que aqui é aplicável à matéria seriam 2 hipóteses específicas. A primeira seria no caso de existência de precatórios já vencidos, em nome do qual o sujeito passivo é o titular, de modo que poderia ser possível compensar esses valores. E outra hipótese que a própria legislação prevê, de que pode haver a compensação de créditos tributários também vencidos, tributários e não tributários, desde que líquidos e certos e exigíveis, mas que não sejam antecedidos de precatórios, desde que o município, por meio da Procuradoria-Geral ou da Consultoria-Geral do município, dê um parecer favorável ou não. E o problema, no caso da compensação, foi que o município sequer analisou essa possibilidade. O município disse que, basicamente, para que compensasse, seria necessário o precatório. E sem o precatório não é possível compensar. E praticamente ignorou a própria legislação que o município prevê, no sentido de que é possível compensar sem a necessidade de precatório. Inclusive, existe até uma súmula do STJ 461, que diz expressamente que o contribuinte ele pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação, desde que o indébito seja certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Ou seja, a própria legislação municipal é respaldada pelo entendimento do STJ. Então, excelências, a gente tem 2 questões aqui que são extremamente importantes. E eu acredito, e aqui já divagando um pouco, excelências, que esse caso ele é emblemático porque ele é o exemplo do que a ânsia arrecadatória pode gerar em termos de imprevisibilidade e insegurança. Porque o escritório, o contribuinte, já tinha uma decisão judicial que garantia para ele o direito dele recolher o ISS, que ele não está se negando a pagar, mas da forma que seja aquela prevista na legislação e aquela que foi reconhecida em decisão judicial. E o problema é que isso causa, excelência, porque eu trouxe aqui comigo, excelências, e houve um outro caso julgado aqui por vossas excelências, uma apelação de relatoria do desembargador Dilermando, em que a mesma controvérsia foi julgada. E um outro escritório de advocacia foi reconhecido o mesmo direito que o escritório aqui está pleiteando. Então, se no caso vossas excelências entenderem por manter a sentença da juíza de primeiro grau, que basicamente disse que o lançamento do município estava correto, porque não haveria nenhum erro evidente, a gente vai criar aqui um tratamento desigual de dois contribuintes, 2 sujeitos, 2 cidadãos, em tese, que estão na mesma situação, mas que estão sendo tratados de forma desigual. E isso gera um problema também no nosso próprio mercado. Ou seja, vai ter um advogado que vai estar recolhendo um valor anual, ou seja, um valor que 10 vezes menor do que o que a gente está recolhendo, e nós, escritório de advocacia, vamos ter que recolher um valor absurdamente superior, simplesmente porque o município decidiu assim fazer, não pelo critério técnico, mas apenas por outras razões que não importam aqui para o julgamento. Então, excelências, já encerrando a minha fala, o pedido da parte apelante é que seja reformada a sentença para que, inicialmente, seja declarada a nulidade dos julgamentos, dos lançamentos, uma vez que eles desobedeceram a decisão judicial que já existia, transitada e julgada, e que estabeleciam os critérios necessários para se fazer o lançamento correto, e que, subsidiariamente, caso o tribunal não entenda que seja esse o entendimento correto, que a gente espera que não aconteça, é que, no mínimo, seja garantido o direito de compensação, tendo em vista que o escritório possui, a parte apelante, créditos suficientes para pagar esse débito. Mas o município, por mais uma vez e de maneira arbitrária, decidiu não deferir esse pedido de compensação. Então, excelências, é como eu encerro, agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para esclarecimentos. Ok. Faltam os votos dos colegas, mas o meu voto é no sentido de manter a decisão, considerando que o relançamento, novo lançamento, ele se afeiçoou às normas legais e a compensação, ela só é possível com créditos em que não haja mais recurso, inclusive precatórios. É o voto que está posto. Eu peço vista dos autos, excelência, não necessariamente para divergir de vossa excelência, mas que me restaram algumas dúvidas, então estou pedindo vista para examinar. Com o maior prazer. 18
Desembargador doutor Melquiades Peixoto, desembargador Dilermando, 18. Vossa Excelência fala por quem, doutor? É apelante e apelada, porque tem recursos... Levanta um pouquinho. É só isso. São recursos tanto da parte autora E como Vossa da parte... Excelência fala por quem? Não? Pela parte autora. Quem é a parte autora? Só um momento, deixa eu abrir aqui. Francisco Antônio Rodrigues, isso. Tá. Desembargador Dilermando. Pois não, doutor? Sim, obrigado, Excelência. Gostaria de reiterar os cumprimentos dos colegas anteriores, à primeira Câmara Civil, na pessoa do presidente desembargador Cláudio Santos. Bom, nós temos aqui, sob julgamento, tanto o recurso de apelação da parte autora, a qual eu represento, como o recurso do Instituto Nacional de Seguro Social, né, o INSS, em que se discute algumas questões relacionadas ao recebimento de benefício de auxílio-acidente. Vossa Excelência, se Vossa Excelência permitir, eu poderia adiantar a conclusão aqui, que ainda não está declarada, mas pode ser até que atenda, porque é uma reforma parcial apenas para a sentença conceder o auxílio-acidente a partir do dia seguinte ou da cessação do auxílio-doença, não é, desembargador? Então não poderiam ser os dois auxílios, auxílio-doença até 2006, até 2023. Uma correção monetária para o NPC, no período depois da lei, e juros de mora também, de acordo com a lei, a remuneração oficial da cadeia do poupança até a publicação da emenda e depois a Selic. Entendi. Então foi dado provimento parcial. Parcial só para ajustar esses períodos, para não coincidir dois benefícios em cima do outro. Isso, tá certo. Então, ok? Atende sim, Excelência. Atende sim, atende. Então tá na unanimidade, viu? Ok, obrigado. Na sequência, o doutor Ronaldo, Ricardo César, 17, desembargador Dilermando. Isso, Excelência. José Adécio, apelante. Severino Francisco dos Santos Júnior e outro. Severino e José Adécio. Adécio? Ex-deputado. Pois não, doutor. Bom dia a todos. Gostaria de saudar essa colena Câmara na pessoa do relator, senhor Dilermando, a quem desejo melhoras desde já quanto à sua coluna. O caso em questão é uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público contra o senhor Severino e o senhor José Adécio, em virtude de uma única situação. O senhor José Adécio, deputado, nomeou o senhor Severino em março de 2015, quando o senhor Severino não tinha nenhuma atividade remunerada, e posteriormente à nomeação, por volta de um mês depois da nomeação, o senhor Severino foi contratado de forma temporária, por 3 meses, para trabalhar em um hotel em Ponta Negra. E aí o Ministério Público, ciente dessa situação, juntamente com diversas outras ações de improbidade decorrente do famoso caso dos fantasmas da Assembleia, ingressou com uma ação de improbidade, alegando basicamente que o fato do senhor Severino ter trabalhado 3 meses no hospital impediria que ele fosse servidor da Assembleia e por isso teria causado dano à Assembleia. Doutor, dê licença. Sim, o voto é no sentido de afastar a condenação em relação unicamente ao réu José Adécio Costa, diante da inexistência de demonstração inequívoca do elemento subjetivo necessário à configuração da conduta ímproba, mantendo o deciso no mais. Não sei se atende. Excelência, eu sou advogado tanto do seu José Adécio quanto do Severino. Então, se o seu Severino... À vontade. Então, continuando, mas já observando aqui a absolvição do seu José Adécio, apenas chama a atenção para um ponto que é fundamental para a decisão quanto ao seu Severino, porque o seu Severino, nesta hipótese, ele se qualificaria como terceiro improbidade, previsto no artigo 3, que é aquele que concorre ou contribui para que o ato de improbidade venha a ocorrer.
E, de certa forma, se a gente observa a figura do terceiro de acordo com o entendimento do STJ, ele seria uma espécie de partícipe, em que para o STJ você não pode ter uma condenação isolada do terceiro, uma vez que ele só contribui ou concorre para que o agente público cometa o ato de improbidade. Então, se há, de certa forma, a absolvição do agente público, o terceiro não poderia ser condenado, uma vez que faltaria o elemento fundamental, que seria a condenação do agente. Além disso, é importante também ressaltar que ficou, de certa forma, configurado durante as provas testemunhais de que o senhor Severino ele efetivamente trabalhou, ele não batia ponto, até porque não era exigido pela resolução da Assembleia Legislativa à época. O trabalho do assessor seria aquele que, de certa forma, tinha por função pegar o pleito da sociedade e levar até o deputado, e que isso não precisaria de um horário fixo, não precisaria fazer esse trabalho em horas pré-determinadas, podendo ser feito a qualquer momento. Então, em virtude disso, a ausência de ponto não pode ser utilizada como fator condenatório, uma vez de que está plenamente configurado de que, de certa forma, o trabalho, que ele exerceu o trabalho tal como pedido pelo gabinete, à época pelo servidor Rafael Maia, e o Ministério Público não conseguiu comprovar que se deu de forma contrária. Toda alegação se dá pela suposta incompatibilidade de horários entre o hotel e a função da Assembleia Legislativa, porém, como já foi afirmado aqui, não precisaria do ponto. No mais, agradeço a atenção, desde já agradeço o voto no primeiro sentido, fazendo a manifestação quanto ao segundo, e devolvo a palavra à presidência. Eu vou retirar o voto para verificar esse aspecto, desembargador Dilermando, pedindo vistas, portanto. Pedindo visto, correto. Doutor Bruno Henrique e doutora Fernanda, os 15 e 16, desembargador Dilermando. Primeiro o agravante e depois o agravado na sequência 15 e 16, ou são o mesmo tema? Não. Então vamos para o 15, desembargador Dilermando, por favor. 15, Pois não, doutora Fernanda, bom dia. Bom dia a todos os excelentíssimos julgadores aqui presentes. Cumprimento também a representante do Ministério Público, é uma satisfação. Aos colegas advogados ainda presentes e serventuários desta casa. Primeiramente, Excelência, obrigada pela paciência de nos permitir fazer a sustentação na segunda Câmara, e em seguida poder estar aqui também debatendo os nossos recursos com os senhores julgadores. Bom, Excelências, no agravo número de ordem 15, que a unidade natal é parte agravante, nós estamos aqui buscando a reforma da decisão de primeiro grau, que determinou que a unidade natal fosse obrigada a ativar, no caso, o plano de saúde de um beneficiário que havia contratado um plano na modalidade coletivo por adesão, em que são partes na forma de contratação a operadora de saúde, no caso a Unimed Natal, a Qualicorp, que é a administradora de benefícios, e o beneficiário. Cada uma das suas funções, a administradora de benefícios Qualicorp cabe exatamente à administração e gestão do contrato, com admissão e exclusão de dependentes e de beneficiários, né, todas as questões relacionadas à própria gestão do contrato, como disse os senhores julgadores. A Unimed Natal, enquanto operadora de saúde, o fornecimento do serviço médico hospitalar, e o beneficiário, além de fazer, de adimplir com o custo mensal, né, da mensalidade, além disso, recebe a prestação dos serviços. Bom, senhores, nessa forma de contratação, para que o beneficiário esteja na condição de elegibilidade do plano de saúde, ele precisa fazer parte de uma entidade de classe, seja ela uma associação ou um sindicato, por exemplo, para que, então, esteja na condição de elegibilidade e possa contratar aquele plano de saúde. Como disse os senhores, a gestão é feita pela administradora de benefícios e a contratação é da administradora junto à operadora de saúde. Elas têm um contrato que, a partir dessa contratação deles, é fornecido o serviço médico hospitalar ao beneficiário. O que ocorre neste caso é que o que houve foi o encerramento do contrato da Qualicorp com a Unimed Natal. Então, o cancelamento não foi diretamente com o beneficiário, foi entre as duas pessoas jurídicas que figuram aí no polo da relação contratual.
Muito bem. Diferente de um plano, por exemplo, individual, este tipo de plano ele pode ser cancelado unilateralmente. Contudo, para que haja o cancelamento, é necessário que haja o cumprimento de alguns requisitos. Um dos requisitos, por exemplo, é a notificação com antecedência de pelo menos 60 dias do beneficiário, certo? Então, a administradora de benefícios Qualicorp caberia a ela a notificação do beneficiário. O que desde já adianta aos senhores que quem se adiantou a fazer essa notificação foi a Unimed Natal, operadora de saúde, diante da realidade que é a Qualicorp e a Unimed, elas possuíam muitos contratos, então, de forma a se adiantar essa realidade, a própria Unimed realizou a notificação do beneficiário. O segundo requisito que necessita ser cumprido para que haja, então, a efetivação do cancelamento é exatamente que seja oportunizado ao beneficiário uma outra forma de contratação por meio de um plano individual. E isso foi feito, como os senhores podem observar dos autos. Então, cumpridos esses requisitos, determinados, inclusive, pela resolução de número 19 de 99, pelo Conselho de Saúde Suplementar, cumprido esses requisitos para o cancelamento, pode, então, ser realizado o cancelamento do contrato coletivo por adesão. Esses requisitos a Unimed Natal entende que foram realizados, demonstramos nos autos e, exatamente em razão disso, estamos requerendo dos senhores julgadores a reforma da decisão de primeiro grau, compreendendo que, em havendo requisitos legais a serem cumpridos, que foram devidamente cumpridos pela operadora de saúde, inclusive, né? E havendo a possibilidade de cancelamento unilateral após o cumprir dos requisitos, como disse os senhores, não há que se manter um plano de saúde, um contrato de saúde, na medida em que não existe mais a relação entre a administradora e a própria Unimed Natal. Então, requerendo dos senhores o provimento das nossas razões, acolhimento das nossas razões e reforma da decisão de primeiro grau, é aqui a nossa manifestação nessa tribuna. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, demais desembargadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, meus nobres serventuários de justiça, doutora Fernanda, a única presente. Senhor presidente, eu vou ser breve na sustentação oral, porque eu acredito que essa temática ela já está pacificada no que diz respeito ao STJ no tema 1082, que prevê a impossibilidade de cancelamento de um plano de saúde quando o usuário está em pleno tratamento. Apesar de estarmos diante de um plano coletivo por adesão... doutor... Vossa Excelência, fica à vontade. O 16 do desembargador Dilermando é o contrário, né? 16 é Israel Felipe de Brito Amorim, não é? Tânia Pereira de Brito Amorim, a mãe. Obrigação de favor, nesse favor da Unimed. Pelo indeferimento do pedido de tutela. Terapia multidisciplinar. Pois não, o desembargador Dilermando é o relator do desembargador. Vossa Excelência no 16. Estou verificando aqui. Uma palavra recorrente. Pois não, doutor Correto. Bruno. Tentação das duas partes. Né? Renovando os cumprimentos, esse agravo de número 16, desembargador Dilermando, desembargador Cláudio Santos, ele diz respeito tão somente a duas terapias que foram prescritas para essa criança. A psicologia e terapia... Sandra, por favor, toma assento. Pode ficar à vontade. Nada. Aqui tá tudo soft hoje. Por favor, doutor Bruno. Então, o que está sendo discutido aqui, tão somente a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia cognitivo-comportamental e a psicomotricidade da criança. Essa criança ficou num verdadeiro jogo de empurra na Unimed. Ia para a clínica dizia que não estava sendo autorizado. Ia para a Unimed dizia que ele tinha que passar por uma avaliação e ficou dizendo... Aí, isso foi passando o tempo.
Passando os dias, passando os dias, passando os dias, até que nada era resolvido. E isso tudo comprovado nos autos. E o interessante foi que nós entramos com a obrigação de fazer. Quando chegou no juízo de primeiro grau, a doutora Valéria, da primeira vara civil, pediu para a Unimed se manifestar. Aí lá vem a Unimed dizendo que, em contato com o agravante, hora agravante, a mãe do agravante não atendia o telefone e que não existia motivo da resistência, apenas ela não queria ir para uma avaliação dentro da Unimed. E a doutora Valéria indeferiu a liminar. Nós precisamos agravar, e o doutor Dilermando muito sabiamente concedeu a tutela de urgência por um simples motivo. Todas as provas estavam no processo, que a mãe passou 1 mês, 2 meses, tentando autorizar uma terapia que é para ser autorizada em 10 dias úteis. Em 10 dias úteis. Então, eu vou resumir a minha sustentação, afinal de contas, todos nós temos outros afazeres, em que pese todos sabemos que é um prazer estarmos aqui, né, desembargadora Sandra? Mas a insurgência, desembargador Dilermando, é tão somente a autorização de 2 terapias que já são pacificadas como obrigatórias para crianças com autismo. Dentro do exposto, eu me resumo a pedir o conhecimento e provimento do recurso. Quais são as terapias que estão excetuadas? Terapia, psicologia, terapia cognitivo-comportamental e psicomotricidade para o psicólogo. Pagador Dilermando. Por favor. Obrigada pela oportunidade de esclarecer. E os senhores julgadores. Bom, vou somente fazer um esclarecimento com relação às questões fáticas que foram colocadas nas nossas razões, em termos de contrarrazões. Vamos lá. Senhores julgadores, excelentíssimos julgadores, os senhores podem muito bem ver que estamos tratando a respeito de terapias multidisciplinares ao tratamento da pessoa que está no transtorno do espectro do autismo. E aí trarei algumas datas para os senhores para que possam compreender de uma maneira, numa linha temporal. Foi feita uma requisição de autorização das terapias prescritas no laudo médico, certo? Diante da requisição, foi agendado o acolhimento presencial pelo Núcleo de Terapias Especiais, que já trouxe a oportunidade, já trouxe em outras sustentações a explicação do que é o Núcleo de Terapias Especiais. Então, foi agendado um acolhimento presencial no dia 11/10/2023. E o responsável não compareceu. Diante da falta de retorno do responsável, no dia 17/10, o processo foi encerrado, de 2023. Certo? Posteriormente, em 22/2/2024, foi enviada uma nova solicitação de autorização, certo? Colocamos, inclusive, a numeração da requisição para os senhores excelentíssimos julgadores. Diante da requisição, foram 7 tentativas de contato com o responsável do autor para agendar o acolhimento. Porém, igualmente, a equipe do Núcleo de Terapias Especiais não teve sucesso. Então, após encerrar a requisição sem autorização das terapias, no dia 19/3/2024, uma nova requisição foi gerada. Esta última ela teve uma análise pela equipe técnica, com autorização e contato de devolutiva aos responsáveis pelo autor, ficando evidente que a Unimed Natal fez diversos contatos com os responsáveis pelo beneficiário, a fim de realizar tanto o acolhimento como a autorização do tratamento, certo? No entanto, a falta de resposta e de colaboração por parte dos responsáveis dificultou, ao ver da equipe técnica, o processo de autorização e tratamento da criança. Na situação em que trouxemos aos senhores, o autor ela alega que, na sua inicial, que a terapia boba teria sido deferida sem estar mencionada no laudo médico. Só que os senhores podem observar dos autos que, ao investigar os fatos descritos, os senhores podem perceber que a equipe técnica, seguido de uma análise fisioterapêutica, identificou que a fisioterapia Bobat, né, seria que o paciente ainda não possuía requisitos para a execução da terapia de psicomotricidade. Em razão disso, foi autorizado para ele a realização da fisioterapia neuromotora Bobat, pelo método Bobat, né? E, a partir daí, é importante também destacar para os senhores julgadores que nunca houve uma solicitação a respeito da natação terapêutica junto à cooperativa médica, né? Então, o que buscamos trazer aos senhores julgadores nessa linha do tempo a respeito das autorizações e do tratamento da criança, que é parte adversa neste recurso, é que a Unimed não se furta
da obrigação de autorizar o procedimento e o tratamento que foi prescrito ao beneficiário. No entanto, quando se trata de terapias multidisciplinares, a pessoa que está no transtorno do espectro do autismo, a Unimed busca o acolhimento e autorização por meio do núcleo de terapias especiais, né? Inclusive para que coloque o tratamento dessa criança dentro da rede credenciada. E, diante da falta de, sim, da postura de colaboração, né, por parte do representante do infante, entendemos que foi disponibilizado o tratamento. No entanto, não foi realizado nem praticado na forma como desejava o beneficiário, por uma resistência, sim. E isso conseguimos demonstrar nos autos por meio de autorizações, requisições, tentativas de contatos por meio de ligações telefônicas. Então, requerendo dos senhores a manutenção da decisão que está sendo agravada e acolhimento das nossas razões, é aqui a nossa manifestação na tribuna. Qual é a, doutora, me esclareça o seguinte, qual é a divergência com relação aos precedentes nesse processo? Sim, pode explicar é para a senhora. Pode ligar o telefone. Está autorizada a explicar, por favor. Vamos lá. Não, por favor. Não, eu queria que Vossa Excelência explicasse, Sim. por favor, as razões da Unimed, quais são em relação aos precedentes. Que não houve a dificuldade de autorização nem a negativa de autorização. O que houve é que, em meio ao tratamento, que foi prescrito e autorizado, houve também a indicação de que realizasse a fisioterapia por outro método, que é a fisioterapia pelo método Bobat, né? Antes, então, da psicomotricidade, certo? Então, a única divergência é com relação a isso. Então, a decisão que está sendo agravada, ela reconhece que não há negativa de autorização, né? E não havendo negativa de autorização, não há que se determinar a obrigação e a fixação, por exemplo, de multas para que seja cumprida a obrigação de autorização do tratamento. Está entendido. Vossa Excelência quer acrescentar, doutor Bruno? Nós estamos tentando ter uma coerência aqui com os precedentes, né? Por favor, não, Vossa Excelência vai ficar com o tempo necessário para explicar. Eu digo, o objetivo é esse. Doutora Fernanda está informando que a Unimed autorizou um tratamento chamado Bobat. Vossas Excelências sabem o quanto a Unimed está aqui semanalmente com terapia Bobat sendo negada, porque não existe prescrição. Nos autos, no decorrer da petição, existem vários prints, várias conversas das clínicas dizendo que a Unimed não autorizou a psicologia TCC e psicomotricidade. Agora, se a doutora Fernanda está dizendo que está autorizado, então o agravo até perdeu o objeto. Está autorizado? Porque, assim, a família não viria para o judiciário, inclusive eu digo à senhora, eu não trabalho de graça, não. Ninguém ia pedir para vir para a justiça com uma coisa que era uma mãe que não estava recebendo uma ligação. Então, Excelência, no que diz respeito ao tratamento, a única coisa que está controvertida é o TCC e a psicomotricidade. Então, aqui nós estamos dando o TCC e a psicomotricidade a partir do voto do relator. Recurso conhecido e provido. Agora, a questão da multa é se houve descumprimento. Então, no caso, se houve cumprimento, ela é inócua, né? Perfeito. A unanimidade, portanto. Obrigado pelas explicações complementares. A sala virtual. A doutora Sandra, com muita gentileza, como sempre, está aqui para votar. Desembargador Dilermando não vota. Não pode ser votado, porque não tem ninguém que vota aqui na... Pode. Hein? Eu voto, estava verificando que eu Mas fui porque está aqui... não voto, mas fui convocado, né? Claro. Né? Participa. Então, Vossa Excelência... O que acontece aqui nesse processo é o seguinte. Eu, desembargador Expedito, desembargador Dilermando, por favor, estamos afirmando suspeição desde sempre. O doutor Eduardo Pinheiro já votou, o desembargador João Rebouças já votou, e o doutor Eduardo Pinheiro declinou da presença, o desembargador João Rebouças também. Então, a doutora Sandra deverá lançar o voto no sistema. Já lançou. E para efeito de... Aí eu passo a presidência do desembargador Dilermando para declarar a... Não, eu vou declarar, embora suspeita eu não voto, eu vou... A decisão a respeito do assunto...
Desembargador Cláudio, eu acho que tem sustentação oral, desembargador. Tem, excelência. Estou aqui inscrito para sustentação oral. Pois não, doutor. Vamos ver aqui a posição da doutora Sandra, porque aí Vossa Excelência fala por quem? Espera um minutinho, por favor. Eu falo pelos apelantes Daniel e Luiz Arruda. Como? O voto da doutora Sandra foi como, doutora? Acompanhando o relato. Tem, vai ter. Só um minuto, por favor. Pelo menos por enquanto, né? Vamos à sustentação oral, doutor, por favor. Vossa Excelência, por favor, identifique em nome de quem fala. O senhor é o doutor Bruno. Eu sou Bruno Costa, meu AB-PE 21024. Eu falo em nome dos apelantes Daniel Pegorini e Luiz Arruda, que são ex-sócios da Valora, que são apelantes. Daniel e Luiz Arruda. Luiz Arruda. Pois não, doutor. Bom dia, excelência, saudando a todos os Pois não. desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora, membro do Ministério Público, servidores e meus colegas advogados. Excelência, eu vou aqui pontuar a questão específica dos meus constituintes. Eu não vou fazer uma defesa sobre a ausência ou não de improbidade, conquanto acho que não está caracterizado nenhum ato de improbidade nos autos. Eu vou fazer uma distinção aqui da situação dos meus clientes. Os meus constituintes eram sócios minoritários da Valora. Nenhum dos dois era administrador da empresa e se resumiram a assinar o contrato entre o Estado do Rio Grande do Norte e a Valora. Está demonstrado nos autos que ambos só tiveram no Estado do Rio Grande do Norte nesta vez, quando foram assinar o contrato, e a atuação deles se resumiu única e tão somente a assinar o contrato. Nunca tiveram qualquer tipo de relação anterior com qualquer agente público do Estado do Rio Grande do Norte, não acompanharam a execução do contrato e sequer eram os sócios administradores ou majoritários da Valora. Então, o que está acontecendo aqui é que duas pessoas físicas que foram sócios da empresa e se limitaram a assinar o contrato estão sendo condenados por improbidade administrativa, como se tivessem participado ativamente dos problemas apontados, que se referem prioritariamente à execução do contrato. Então, mesmo partindo da premissa que houvesse improbidade na execução do contrato, a assinatura do contrato não pode configurar um ato de improbidade. Vários depoimentos foram colhidos durante a instrução processual com membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e todos confirmaram que não existia um problema de partida no contrato, mas sim um problema na execução do contrato. Então, me parece, com a devida vênia, que a condenação dos dois fere o espírito essencial da nova lei de improbidade administrativa, que veio para sublinhar a necessidade do dolo e para dizer explicitamente, num dos artigos mais importantes da lei, que os sócios não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado pela pessoa jurídica, salvo em situações excepcionais, quando houver participação direta e benefícios diretos. E aí eu repito, a gente está tratando de dois sócios minoritários da Valora que se limitaram a assinar o contrato, que já não estão mais na empresa e que vão ser prejudicados de forma muito dura simplesmente por terem assinado um contrato. Fazendo um paralelo aí com decisões paradigmáticas da época da Lava Jato, é como se algum preposto de uma empreiteira tivesse assinado um contrato e fosse ele o preposto, o condenado por improbidade administrativa. Então, eu prezo para que Vossas Excelências reflitam sobre isso, porque, ao meu sentir, o espírito da lei está sendo aí desconsiderado com a devida vênia, e duas pessoas inocentes que agiram de boa fé, que não tem nenhuma imputação no processo de qualquer ato doloso, vão ser severamente prejudicados. Era isso que eu tinha a dizer, excelências, agradecendo os senhores. Pois não, doutor. Desembargadora Sandra já após o voto, desembargador Delermando. Eu vou pedir visto do processo, porque, inclusive, eu não participei no começo do processo, não participei nem no início. Vou pedir visto. Desembargador João Rebouça, por favor. Inclusive, como desembargador João,
o doutor Eduardo Pinheiro declinou da presença, eu aqui afirmei que Vossa Excelência também já tinha lançado o voto, tinha declinado da presença, mas o desembargador Dilermando pediu o visto. Por favor, amigo. Certo? Pelo menos eu entendi isso. E aí foi feita a última sustentação oral que estava inscrita, vamos esperar agora pelo voto do desembargador Dilermando, no processo número 1, que é esse de improbidade. Até o presente, a doutora Sandra está acompanhando o relator, o doutor Eduardo está acompanhando o relator, e a divergência do desembargador João Rebouças e desembargador Expedito também. Não, quem é o outro? Não, não tem mais ninguém não, desembargador Cláudio. É só o desembargador Dilermando também, falta votar. Desembargador Cornélio, falta agora o voto do desembargador Dilermando somente. Obrigado, desembargador Cornélio. Mais algum processo, desembargador João? Na próxima terça-feira teremos convocação de Vossa Excelência da desembargadora Berenice, não é? Se terá, nos dará o prazer a presença de Vossa Excelência, muito obrigado. Fique à vontade, doutor. Desembargador João, gostaria que Vossa Excelência ficasse abrilhantando o nosso trabalho até o... Declina da presença para o próximo voto. É verdade. Como colocado. Aí, o desembargador Dilermando, por favor, se houver divergência de entendimento com relação à parcialidade, que Vossa Excelência possa verificar isso para a gente poder declarar aqui o resultado de forma bastante acertada. Obrigado, desembargador João Rebouças. Bom dia para Vossa Excelência e saúde. O número 2, Cláudio Santos, doutor Rachid de Góes Pires, na sala virtual. Já votado. O 3, doutora Clívia Lorena Costa Gualberto. Votado. Doutor Tiago Joffre Danta de Faria. Também não presente, votado. 5, doutora Letícia Silva Saraiva Maia. O 6, Natália Faria de Carvalho. O 7, votado. O 8, embargo de declaração, doutor Rodrigo de Moraes, não cabe. O 9, Cíntia Souza Lemos Couto. Itaú. E Francisco da Chaga de Andrade, votado. Desembargador Expedito, no 10, Jaime da Cunha Ribeiro Barros. Não cabe sustentação oral. Senhor presidente, bom dia. Perdão pela interrupção, eu sou o James. O senhor poderia só informar qual foi o voto, por gentileza? Tá no 10, é o 10. Isso, no 10. Desembargador Expedito é o relator, desembargador Dilermando, desembargador Cornélio, está mantida a decisão. O 11, doutora Brenda Jordana Lobato, desembargador Expedito Ferreira, doutor Hudson Brendo Lobato Araújo Teixeira, doutor Jairson de Souza. Não presentes, 12 e 13 votados, doutor Venceslau. O 14 não está em mesa, Luciana Cláudia de Oliveira Costa. 14 não está em mesa. O 15, desembargador Dilermando, já votado. 16 também. 17, vista do desembargador Cláudio Santos, que foi aquele que também já veio, houve defesa oral. O 18 também, Melquíades, já foi votado aqui. O 19, Eniange Soledade Bittencourt de Araújo. O 20, Lara Gugel do Amaral Duarte Vieira. Também. 21, não mesa adiada, do desembargador Dilermando Mota, do Gustavo Henrique de Araújo Oliveira.
22, José Vicente Pasquale de Moraes. Também adiado. O 23, Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho. Esse eu votei nela já, o processo, né? O 24, não presente, doutor André, já votado também. 25, Marlon Gonçalves Santos, já votado. 26, Carolina da Rosa Roncato, dispensou e foi votado também. Senhores, registrar aqui, conforme a presidência na ordem administrativa, registrar aqui, conforme decisão do Conselho Nacional de Justiça, nós temos aí que empreender ainda um esforço maior nas próximas semanas para eliminarmos todos os processos com mais de 100 dias. No meu gabinete, particularmente, eu vou fazer uma reunião amanhã, ou quinta, para a gente agilizar os processos, que são muito poucos, estão pendentes, mas também antecipar, desembargador Dilermando, a remessa do processo para a pauta. Dentro do possível, antecipar a remessa do processo para a pauta. A parte burocrática do tempo. Já estão fazendo isso? Não, mas aí a gente antecipa. Quando o voto for para o relator, para o assessor, já pede pauta. Aí depois a gente enquadra o voto, porque vem essa parte burocrática. Porque eu só tenho pouquíssimos processos, com mais de 100 dias. E vamos dar um foco para ver se a gente entra em outubro já zerado com essa loucura chamada quantidade de processo, né? Porque está demais. Aí mais 30 para... Por que é isso? Por que é isso? Então, também nós vamos envidar esforço nesse sentido com a presidência. Viu? O cara pode entrar em contato aí com as assessorias. Viu? Embargador Dilermando. O embargador Expedito está de acordo, o embargador Cornélio. As assessorias se reunirem e tentarem agilizar essa inserção de pauta, independentemente das providências internas de cada gabinete. Eu já fiz a reunião no meu, já tomei as providências, negócio de fazer inserção de voto antes mesmo da elaboração. Do julgado, eu já fiz algumas vezes, viu? Quando é necessário eu faço. Pois não, ótimo. Também vamos pegar aí as boas práticas aí do desembargador Cornélio para a gente seguir nesse mesmo caminho. Há algum advogado presente à sala virtual? A presencial? Por quem levantou a mão, por favor, se identifique. Pois não, doutora. Bom dia a todos. Eu me chamo Stephanie, eu estou subestabelecendo a advogada Clívia Lorena, o processo 3 pautado. Eu gostaria de saber o voto, por favor. Doutora, o 3, Vossa Excelência deveria tomar conhecimento pelo órgão oficial, mas, dada a gentileza que permeia esta Câmara, entre todos os seus integrantes, pelo menos fazemos um esforço nesse sentido, quero dizer a Vossa Excelência que foi mantida a decisão. Obrigada, Excelência. De nada, bom dia, doutora. Nada mais havendo a decidir nem a declarar, informo que está encerrada a sessão, convocando uma próxima ordinária para a próxima terça-feira, desejando saúde a todos presentes, pessoalmente ou virtualmente. Um bom dia aí à doutora Sayonara e a todas as pessoas que integram.